Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou professor de História da Oficina do Estudante e hoje nós iremos tratar de mais um tema histórico, mais uma videoaula. Bom, o tema de hoje será dividido em duas partes. Nós falaremos na primeira parte sobre a chegada da família real e na segunda parte nós falaremos sobre o período joanino. Fique ligado, vai ser bem interessante. Bom, vamos começar falando sobre a chegada da família real, que ocorre em 1808. Você já deve ter estudado, já deve ter ouvido falar sobre isso. E a chegada da família real muitas vezes acaba sendo tratada apenas como a fuga, de Dom João VI com todos os seus familiares, com a nobreza portuguesa, do período napoleônico, das guerras napoleônicas. Porém, a chegada da família real ela está envolvida com outros fatores políticos extremamente importantes e são esses fatores que a gente vai começar a tratar agora. Bom, no Brasil do século XVIII, no final do século XVIII, na América Portuguesa, nós temos alguns movimentos de contestação à administração portuguesa, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Todos esses movimentos, de uma forma ou de outra, contestavam o modelo administrativo português. E a partir do final do século XVIII, começa a se aventar um novo projeto político, um novo projeto administrativo português. E a partir do final do século XVIII, começa a se aventar a possibilidade de transferir a sede do grande Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro. E aí você pode me perguntar, professor, por que transferir a sede do Império Português, transferir a sede de Lisboa para o Rio de Janeiro? Porque já no século XVIII já era bem claro que Portugal economicamente era dependente do Brasil, da América Portuguesa. E percebendo isso, temia-se de uma maneira bastante latente que a América Portuguesa se tornasse independente. Falou, professor, isso já era uma possibilidade real? Sim. Em 1776 houve a independência dos Estados Unidos. Então os portugueses, de certa forma, temiam que o que aconteceu nos Estados Unidos, o rompimento colonial dos Estados Unidos com a Inglaterra, viesse a acontecer também com a América Portuguesa. Não havia possibilidade, caso isso acontecesse, de a repressão por parte dos portugueses ser efetiva. Então, a grande ideia é, nós precisamos de um novo projeto político administrativo para que, de alguma maneira, se evitasse um rompimento colonial entre a América Portuguesa e, no caso, a metrópole Portugal. E aí começa a se aventar um projeto de refundação do Império Português. O ministro de Dom João VI, chamado Sousa Coutinho, ele elabora um grande plano para você transferir a sede de Lisboa para o Rio de Janeiro. Esse projeto ele é levado à frente já no início do século XIX, porém a aristocracia portuguesa inviabiliza o projeto. E essa aristocracia vai inviabilizar o projeto porque temia que os seus privilégios, já garantidos há muito tempo, viessem a ser perdidos. Então, esse projeto aqui inicial de transferir a capital, a sede do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro, num primeiro momento, acaba sendo inviabilizado. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Que a vinda da família real, ela não ocorre de maneira intempestiva. Já era um projeto trabalhado alguns anos antes, que é inviabilizado sim pela aristocracia portuguesa, porém que já existia efetivamente. E as guerras napoleônicas acabam sendo um fator essencial para nós compreendermos a chegada da família real aqui ao Brasil. Bom, professor, eu não me lembro o que foram as guerras napoleônicas, as suas especificidades. Infelizmente a gente não tem tempo suficiente para tratar sobre esse assunto, mas só dando uma pincelada para vocês, acaba sendo o período em que a França, comandada pelo grande general francês Napoleão Bonaparte, acaba empreendendo uma grande expansão militar por todo o continente europeu. E essa expansão tem bastante sucesso, com exceção da Inglaterra. A grande pedra no sapato dos franceses acabavam sendo os ingleses, franceses derrotados na famosa Batalha de Trafalgar. E o Napoleão Bonaparte, para conseguir completar o seu domínio pelo continente, restava ainda a Inglaterra e o plano para conseguir o seu intento acabou sendo o chamado bloqueio continental. Professor, o que foi esse bloqueio continental? Bom, foi um plano bolado pelo Napoleão que consistia em inviabilizar qualquer transação comercial com os ingleses. Os países dominados, conquistados por Napoleão Bonaparte, estavam proibidos
de comprar e de vender produtos para a Inglaterra. O plano era bem simples, era debilitar a economia inglesa para que assim fosse possível também uma conquista militar mais fácil. O plano do Napoleão Bonaparte até estava dando certo. Portugal recebe um ultimato de Napoleão Bonaparte dizendo que estava proibido, assim como todos os outros países, transações comerciais com os ingleses. E aí Dom João VI estava no que a gente chama de uma sinuca de bico, numa enrascada. Porque se de um lado havia a pressão militar de Napoleão Bonaparte, afirmando que os portugueses deveriam romper relações comerciais com os ingleses, de outro lado estava a Inglaterra, né? E havia uma dependência muito forte comercial entre os ingleses e entre os portugueses. Então, se de um lado uma pressão francesa, de outro lado a pressão inglesa. Como é que o Dom João VI, que acaba sendo muito hábil nesse momento, acaba agindo? Ele afirma a Napoleão Bonaparte que vai aderir ao bloqueio continental e, de fato, o faz isso, só que de outro lado havia um plano secreto com a Inglaterra. E o plano consistia em transferir a sede do Império Português para o Rio de Janeiro. Lembre-se que eu comentei com vocês sobre o plano do Sousa Coutinho, projeto de refundação do Império no final do século XVIII, de trazer a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro. Esse projeto é desengavetado. O projeto do Sousa Coutinho de trazer a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro acaba sendo trazido à tona novamente. E o grande plano era o seguinte: a partir do Rio de Janeiro, estabelecer uma linha comercial com a Inglaterra. A partir do Rio de Janeiro poderia ou haveria a possibilidade de você romper o bloqueio continental. Fala, professor, e as forças napoleônicas? Não teriam força e organização suficiente para barrar o comércio do Rio de Janeiro com a Inglaterra. O plano do Napoleão Bonaparte de bloqueio continental estava indo por água abaixo graças à habilidade de Dom João VI. Então esse projeto de refundação acabou vindo a calhar para que também o Rio de Janeiro se tornasse a capital do Império Português e viesse a furar o bloqueio continental. Então, as guerras napoleônicas são importantíssimas para que nós entendamos o porquê Dom João VI, e as 10 mil pessoas que saem de Lisboa no dia 27 de novembro de 1807, porque essas 10 mil pessoas saem rapidamente escoltadas pela Inglaterra em direção ao Rio de Janeiro. A grande ideia, repetindo para você, é criar uma linha comercial do Rio de Janeiro com a Inglaterra. Assim seria possível furar o bloqueio continental. Com uma tacada só, o Dom João VI conseguiu escapar das garras do Napoleão Bonaparte e, por outro lado, manteve a sua estreita relação comercial com a Inglaterra. E aí, no dia 27 de novembro de 1807, 10 mil pessoas, dentre elas comerciantes, membros da nobreza e também funcionários do Estado, partiram de Lisboa em direção ao Rio de Janeiro com a ideia de transferir a sede do Império Português. Essa viagem ela vai ter seu fim em janeiro de 1808, quando a família real chega em Salvador, na Bahia. E a primeira atitude tomada por Dom João VI foi a abertura dos portos às nações amigas. Preste atenção, você que está prestando vestibular, essa informação é muito relevante. A abertura dos portos, a primeira atitude tomada por Dom João VI em terras brasileiras, é uma atitude muito significativa. Por quê? Porque a abertura dos portos às nações amigas, entenda-se a Inglaterra, significava o fim do pacto colonial. Professor, o que é esse pacto colonial? Você vai lembrar que nas aulas de colônia, você viu que existia uma relação de exclusividade entre a metrópole e entre a colônia. O que consistia essa relação? Uma relação de exclusividade. A colônia só poderia comercializar os seus produtos com a metrópole. A partir de 1808, com a abertura dos portos, ao fim do pacto colonial, aqui as pessoas nativas locais teriam a possibilidade de comercializar com a Inglaterra. Alguns historiadores, como o Caio Prado Júnior, importante historiador brasileiro na sua Evolução Política do Brasil, considera isso a independência econômica do Brasil. Sabe que politicamente o Brasil torna-se independente em 1822. Só que a abertura dos portos, aqui em 1808, acaba sendo considerada a independência econômica. Vai se formar uma classe, uma elite brasileira que vai enriquecer rapidamente com essa atitude, com a abertura dos portos. E outras transformações
muito significativas vão ocorrer no chamado período joanino, que vai ocorrer entre 1808 até 1822. Bom, só que sobre o período joanino eu vou falar com vocês na parte 2. Aguardem e até mais!